texto de hoje, muito conhecido, a ressurreição do filho da viúva de Naim, é um texto que somente o evangelista Lucas traz para nós. E nós estamos diante de uma situação muito difícil na vida de qualquer pessoa, a situação do luto, quando morre uma pessoa da nossa família, uma pessoa querida, uma pessoa que nós amamos. Então, esse é um momento muito difícil. O texto diz que essa mulher, ela estava numa situação de desolamento total. A situação dessa mulher, dessa viúva de Naim, e até mesmo o fato dela já ser viúva, mostra que ela, de certa forma, já estava desamparada, especialmente dentro daquela sociedade em que a mulher era completamente dependente do homem, e que, se não tivesse marido ou um filho por ela, então ela dependeria de favores. Também uma cultura em que a morte de um arrimo de família era considerada até mesmo uma maldição. As pessoas acreditavam que os males que aconteciam na vida de outras pessoas eram o resultado de um castigo divino, talvez por um pecado oculto, um castigo por uma vida ímpia ou coisas do tipo. Mas nós sabemos que também as dificuldades, elas vêm sobre justos e injustos. Nós lembramos bem da história de Jó, homem justo sobre a terra, mas que sofreu bastante. Então, aqui no texto e no relato, Lucas coloca uma situação inusitada: a saída de um cortejo fúnebre, um cortejo que até certo ponto nós sabemos como funciona, porque aqui no caso a viúva, a pessoa enlutada, ia na frente, atrás dela vinha uma espécie de maca, o corpo da pessoa falecida, e atrás vinham as outras pessoas. E aí a gente imagina a comoção que foi também, e o texto diz que iam tanto com Jesus e os seus discípulos, numerosa multidão, e no verso 12, no enterro do filho único de uma viúva, também uma grande multidão. Foi o encontro das multidões, uma multidão saindo da cidade de Naim. Na frente, uma viúva, o corpo do seu filho único, o choro, o lamento, uma multidão incapaz de vencer aquele obstáculo chamado morte. Existem coisas que fogem ao nosso controle. A morte é uma delas. Se a gente pensar direitinho, nós não temos controle, na verdade, sobre nada. E está lá a multidão saindo. Jesus, Ele está vindo. Numerosa multidão. O encontro. De um lado, morte. Do outro lado, o Senhor da vida.
De um lado é desespero, desolação, aquela incapacidade de resolver esse problema, só restava chorar, lamentar, alguns talvez até amaldiçoando, mas aqui chega Jesus e se compadece. Claro que o texto mostra a compaixão de Jesus. Jesus não está indiferente à sua dor. Jesus não está indiferente à sua situação. Jesus sabe o que você está vivendo, o que você está passando. Nunca imagine que você está sozinho, sozinha. Creia, Deus está contigo. A verdade é que Jesus, vendo aquela cena, teve compaixão, uma compaixão profunda. E ali Jesus disse: não chores. E aí eu lembrei de Apocalipse, ali Apocalipse 21, do lugar que já foi cantado pelo quarteto, onde não haverá choro. É lá no céu, que é o nosso lar. A viúva desolada, multidão sem ter o que fazer, e Cristo que se aproxima e diz: não chores. É evidente que aqui a ênfase que eu quero dar está na divindade de Cristo e no poder de sua palavra. O texto de 1 Reis 17, que nós ouvimos hoje, que foi lido em nosso culto, quando Elias ressuscitou aquele menino também. Nós temos outro relato no Antigo Testamento, em que Eliseu ressuscita o outro menino, filho da Sunamita. Agora é inevitável a comparação de Elias, Eliseu e Jesus. Elias e Eliseu são servos de Deus. Jesus é Deus. Elias, Eliseu clamam a Deus, encostam do menino, Elias deita sobre ele, Eliseu sopra na boca dele. Enfim, há todo um contato, há todo um envolvimento, há todo um esforço, e há um clamor para Deus atender aquelas pessoas. E aqui Jesus dá uma ordem. Jesus fala: jovem, eu te mando, levanta-te. O poder da palavra de Jesus é impressionante. Jesus já um pouquinho antes tinha falado com aquele centurião romano, e o centurião romano foi quem disse: eu também tenho servos e mando esse fazer isso e ele vai, eu mando ele vem cá, ele vem. E se o Senhor disser do meu servo ficar curado, lá em casa ele vai ficar. Essas palavras de testemunho do centurião romano agora ficam ainda mais evidentes para os seguidores de Jesus. Jovem, eu te mando, levanta-te. E ele se levantou. Aqui está a diferença entre o ser humano e Deus. Tem coisas que nós podemos fazer, tem coisas que são impossíveis para nós. E o poder da palavra de Jesus é impressionante, porque
17, quando Deus diz ao profeta assim, mostrando o vale de ossos secos: por acaso esses ossos podem reviver? E aí o profeta responde: Senhor, tu o sabes. E então Deus disse a ele: profetiza. E quando ele profetizou, enquanto profetizava, aqueles ossos voltaram a ter vidas. O que tudo isso significa? O vale de ossos secos, os meninos que foram ressuscitados no Antigo Testamento por Elias, por Eliseu, as pessoas que Jesus ressuscitou, a filha de Jairo, ele também ressuscitou o seu amigo, está lá em João 11, Lázaro, e agora o filho da viúva de Naim. O que isso quer dizer para nós, senão que Jesus é o doador da vida? Aqui nós vemos um sinal da divindade e do poder que a palavra de Cristo tem. Nós menosprezamos o poder da palavra de Deus. O que Deus diz em sua palavra é vida, é capaz de produzir vida. É por isso que o apóstolo Paulo em Efésios diz: nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e Ele nos deu vida. Quem não está com a palavra de Jesus, quem não está com Cristo, está morto. É isso que significa. Jesus não está alheio às nossas necessidades. Ele veio ao nosso encontro, ele foi ao encontro da viúva de Naim para restabelecer algo que o pecado havia destruído. Queridos irmãos e irmãs, tanto você como eu estávamos mortos em nossos pecados. Pelo poder da palavra de Deus, nós fomos trazidos para a vida. No batismo, quando nós olhamos, é apenas água. Mas se esta água estiver ligada à palavra de Deus, é uma água que produz vida. O batismo produz vida por causa da palavra de Deus. Se nós olharmos para a Santa Ceia, vamos ver apenas hóstia e vinho. Mas se esta hóstia e este vinho estiverem ligados à palavra e promessa de Jesus, nós receberemos vida por causa das palavras de Jesus. A viúva não tinha o que fazer. Às vezes nós não temos o que fazer. E quando se trata de assuntos espirituais, não temos nada a contribuir, a não ser lamentar o nosso estado, o nosso pecado. Mas é aí que Jesus vem ao nosso encontro, pela sua palavra lida, meditada, cantada, como foi já pelo quarteto oral, os hinos que nós cantamos, os louvores. Ali está a palavra que Deus está usando para tocar a nossa mente, os nossos corações, para mostrar que longe dele, Jesus, só vai existir morte. Longe de Jesus só existe morte. Jesus não ressuscitou todos os mortos do seu tempo, mas ele ressuscitou algumas pessoas para que essas pessoas vissem que ele, Jesus, era realmente Deus. E não era apenas um profeta como Elias e Eliseu, ele era muito mais do que um profeta. Ele é a palavra encarnada. Ele veio
para nos dar vida. Quem vive e crê em mim, ainda que morra, viverá, disse Jesus. A proposta de Jesus é trazer para você vida, mas não é uma vida qualquer. Assim como aquela paz que foi cantada numa das músicas, não é uma paz qualquer. A vida que Jesus quer te dar não é uma vida que vai acabar quando a morte chegar para você. Creia, a vida é vida eterna. A vida eterna significa a vida que segue além do túmulo, segue na eternidade. Vida esta que será usufruída por todos aqueles que confiam em Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Vida que é plena porque é vida a partir de Jesus. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. A multidão que estava com ele certamente ficou perplexa, mas eu imagino que a multidão que saía da cidade talvez ficou mais, porque a multidão que veio com Jesus talvez não tinha certeza que o menino estivesse morto, mas a multidão que saiu da cidade acompanhou todo o velório, acompanhou todos aqueles trâmites que são vivenciados por famílias que perdem seus entes queridos. Eu fico imaginando qual seria o tipo da reação, e não foi outra. Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo, ou seja, Deus veio salvar o seu povo. Era um sinal profético, era um sinal de que ali em Jesus estava alguém muito maior do que Moisés, do que Elias e do que qualquer outro profeta. A palavra de Deus produz vida. Você hoje tem essa vida? E aí é importante a gente conservar. Conserve aquilo que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A vida que você recebeu de Jesus custou um preço altíssimo, sua morte, sofrimento. Vida que Ele conquistou com sua ressurreição e que hoje te oferece. Eu sei que parece talvez algo muito distante de nós. É verdade, falar de morte para quem está vivo e com saúde sempre é complicado, porque nós achamos sempre que quem vai morrer é o outro. Mas não se enganem, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que recebemos em Cristo Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E então, esta palavra que produz vida é a que estamos ouvindo agora, e que nós podemos usar todos os dias, e é nesta vida que queremos permanecer, para que mesmo diante da morte, conforme diz o apóstolo Paulo, possamos erguer as nossas cabeças na certeza que o nosso Salvador Jesus tem poder sobre vida e sobre morte, conforme Ele demonstrou, não apenas por palavras, mas também com atos. E assim hoje, você e eu podemos ter a vida que Jesus dá. E em breve nós estaremos com o Senhor, nós estaremos no reino celestial, nós estaremos usufruindo da vida eterna em toda a sua plenitude. E que Deus abençoe essas palavras em nossos corações.
Fiquemos em pé.